o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente, sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo de número 6. É esse texto que nós temos que apresentar para aqueles que proclamam heresias a respeito da divindade de Jesus Cristo. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo e antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu quero lhe fazer o convite, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus, o canal Teologando e Capacitando. Ative os sinos das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha e o seu gostei, pois fazendo assim você ajuda o canal a crescer, pois o YouTube irá engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe em suas mídias sociais, no seu grupo do WhatsApp, Facebook e Instagram. E quem sabe assim você possa estar abençoando o irmão em sua caminhada cristã. Pois bem, meus irmãos, nesse vídeo eu quero trazer um estudo breve, porém teológico, onde ontem eu assistindo um debate sobre a imortalidade da alma, onde o pastor Elias estava debatendo na Rádio Musical FM, e ele faz uma pergunta ao seu debatedor, uma vez que o seu debatedor acreditava na mortalidade da alma, e o pastor Elias acreditava na imortalidade da alma. E a pergunta que o pastor Elias fez a esse pastor deixou ele sem saída. E como ele iria responder essa pergunta? Para arrumar um caminho, uma solução, ele foi obrigado a revelar que ele acreditava que enquanto Jesus estava na terra, ele não possuía a divindade, ou seja, Jesus não era Deus. Então, sendo assim, ele proclama uma grande heresia em nosso meio. A pergunta que o pastor Elias fez para ele foi: na morte de Jesus, quando Jesus morreu, o que foi que morreu ali na cruz? Como o debatedor defende a mortalidade da alma, só restou para ele dizer que quem morreu foi o homem. E que o homem Jesus morreu na cruz, todos nós concordamos, é ponto passivo. O detalhe foi que ele disse que foi o homem porque Jesus não possuía a divindade aqui na terra. Ou seja, o texto que eu acabei de ler na introdução de Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 11, cai por terra na Bíblia dele. Talvez esse texto que fala da kenosis, do autoesvaziamento, não esteja canonizado na Bíblia desse debatedor. Então, em uma tacada só, ele desturpa a ortodoxia cristã, ele desturpa a cristologia, ele desturpa a união hipostática e ele desturpa
a doutrina da Trindade. Então, o que está acontecendo é que esse debatedor está defendendo uma heresia berrante. E uma observação que eu quero fazer aqui é que Jesus não é a soma de duas pessoas, sendo uma humana e a outra divina. Jesus é uma só pessoa que agrega naturalmente em seu ser as duas naturezas, sendo uma humana e a outra divina. Então, quando esse debatedor agora nega a divindade de Jesus Cristo, enquanto estava aqui na terra, ele se coloca como, podemos dizer, um ebionita, aqueles que defendem o ebionismo, pois os ebionitas são aqueles que se referem a qualquer cristologia baixa. O que é uma cristologia baixa? É uma cristologia liberal que não declara a divindade de Jesus Cristo. Talvez na Bíblia dele também não tenha o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 9, que diz: porque nele, Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Paulo está sendo claro nesse texto de Colossenses 2:9, que aqui está falando a respeito da divindade de Jesus Cristo. E eu já quero aqui nesse vídeo deixar uma resposta apologética a todas as variedades gnósticas que existem, a todas as heresias, como Ciência Cristã, Testemunho de Jeová, Igreja da Unificação, a Teosofia, o Cristodeufianismo, entre outros. Deus é perfeitamente e absolutamente divino. Jesus é 100% homem, 100% Deus. E a plenitude da divindade habita eternamente em Cristo. Como humano, a plenitude da divindade permanece nele. E o interessante é que todas essas categorias que eu citei acima se enquadram em seitas. Qualquer dicionário teológico, nos termos seita, vai falar dessas seitas que eu citei aqui, heréticas. E para provar que Jesus era 100% homem, mas também 100% Deus, eu quero dizer que Jesus, ele perdoa pecados. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Disse muitos em Marcos capítulo 2, quando Jesus estava perdoando o paralítico de Cafarnaum. Jesus perdoa os pecados em João capítulo 8, versículo 11, quando a mulher foi pega em adultério e estava prestes a ser apedrejada. Jesus perdoa pecado em Marcos capítulo 2, versículo 5, quando Jesus ofereceu perdão dos seus pecados ao paralítico de Cafarnaum. Jesus perdoa pecado em 1 João capítulo 1, verso 7 ao 9, capítulo 2, versículo 2, porque ele, Jesus Cristo, continua sendo o único que pode perdoar pecados. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5, ele é o único intermediário entre Deus e os homens. Atos capítulo 4, versículo de número 12, ele é o único Salvador, e diz o texto bíblico, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devemos ser salvos. Somente quem pode perdoar pecados é Deus. Logo, se Jesus perdoa pecados, ele é Deus. E para encerrar o vídeo, diante do testemunho das Escrituras, ao ler a palavra de Deus, ao ler a Bíblia Sagrada, nós somos confrontados pelo aquele antigo trilema: ou Jesus é Deus, ou Jesus é um mentiroso,
ou Jesus é um lunático? Pois para uma pessoa que se reivindica ser o Deus Criador Todo-Poderoso, não pode ser um grande mestre de ética e espiritualidade. Normalmente, ao encontrarmos com uma pessoa que diz ser Deus, nós colocamos em um hospital psiquiátrico ou a denunciamos como mentirosa e fraudulosa, não a aceitamos como uma pessoa sábia e bondosa. Não devemos tratar Jesus de forma diferente. Ele ou merece, Jesus, a nossa compaixão como louco, ou o nosso desprezo como uma fraude, ou a nossa adoração como Deus verdadeiro. Eu, Luziano, adoro a Jesus Cristo porque reconheço que Ele é Deus e que Ele possui a plenitude da divindade. A divindade habita corporalmente nele. Então dizer que Jesus não possuía divindade enquanto estava aqui na terra é cair em uma heresia grotesca e negar o seu sacrifício, a sua obra na cruz do Calvário. O interessante, querido, é que se Jesus não possui a divindade, ele está na cruz do Calvário, tem um malfeitor à sua esquerda e tem outro à sua direita. Qual a diferença de Jesus para os outros dois, já que ele não tem a sua divindade? Querido, Jesus é Deus, união hipostática. Temos que combater essas heresias que vêm desses falsos pastores e falsos teólogos. Que Deus possa lhe abençoar. Fique essa reflexão e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.